volta recebendo a doutora Danicelli Junqueira Kalimann, que é fisioterapeuta e vai falar um pouquinho pra gente sobre as dores na coluna cervical. Doutora Danicelli, bom dia. Bom dia, Mayara. Bom dia a você, telespectador, que está nos assistindo hoje aí. Doutora Danicelli, fala pra gente o que pode causar as dores no pescoço. Então, Mayara, o pescoço, ele é composto por vértebras da coluna, né? E o pescoço é a parte da coluna mais móvel que tem, né? De toda a coluna. Então, nós temos, lembrando que nós já havíamos conversado em programas anteriores, né, Mayara? Então, nós falamos sobre toda a coluna, hoje nós vamos focar mais na área de coluna cervical. Então, a coluna cervical, o pescoço, é a parte mais móvel da coluna, né? Então, nós temos a capacidade de fletir, né, estender, lateralizar e fazer rotações. Então, são articulações com a capacidade de manter essa hipermobilidade, né? Fixado no pescoço, nós não temos estruturas como vísceras, né? Nós temos apenas os ombros um pouco mais abaixo. Então, o que pode causar as dores no pescoço são ansiedade, cansaço, estresse ou a própria contratura muscular, né? Quando você fica um pouco mais nervoso, um pouco mais tenso, é normal que você mantenha uma postura de defesa. E essa postura de defesa, quando mantida por muito tempo, ao vir um relaxamento, pode causar dores, porque você manteve a contração muito tempo e não deu o repouso necessário para as fibras musculares da coluna cervical se relaxarem. Então, os problemas eles podem ser ósseos, né? No caso, quando tem alguma fratura, alguma pancada, algum acidente, geralmente por um trauma brusco, né? Acidentes como aceleração, desaceleração, no caso de uma batida de carro, um acidente automobilístico. Pode ser problemas dos forames, dos nervos, né? Por uma compressão nervosa, uma rotação vertebral, que também pode ser por um trauma direto, ou também pode ser por alguma disfunção dentro do disco vertebral. Doutora, e os travesseiros também e colchão, porque na verdade falam muito que o colchão tem uma validade, né? Eles também podem prejudicar e podem trazer dores no pescoço? Sim, ao escolher o seu colchão, o seu travesseiro, é necessário que você esteja atento para o prazo de validade, para o tempo de vida útil desse produto que você vai estar adquirindo. Existem produtos que nos garantem 3 anos, existem produtos que já têm uma vida útil de 5 anos. E o melhor colchão, o melhor travesseiro é aquele que você se adapta bem, né, Mayara? Quando você vai comprar um travesseiro, não adianta você ir num especialista e ele falar você vai ter que usar o de mola ou você vai ter que usar o ortopédico. Você tem que usar aquele que se adapta melhor com o seu corpo. É lógico que você tem que estar atenta à densidade do colchão. Pessoas mais obesas precisam de um colchão com uma densidade um pouco maior. Pessoas mais magras com uma densidade menor, né? Porque se você coloca um obeso num colchão com uma densidade menor, esse material ele vai ceder e essa pessoa vai ter dores. E se é uma pessoa magra que está com uma densidade muito alta, vai sentir dores articulares na região de quadris. Por quê? Porque não vai conseguir fazer aquele material ceder para que ela consiga repousar. Certo. Doutora, e o pescoço, ele faz parte da coluna? Sim, Mayara, o pescoço ele faz parte da coluna. A coluna, só lembrando, ela é composta pelos ossículos, né? São 33 ossinhos, uns sobre os outros. Então, nós temos a coluna cervical, a coluna dorsal ou torácica, que é onde se prendem, né? Se unem, existem as junções das costelas, dos arcos costais, né? E existe a coluna lombar, a coluna sacral e a coxígea. Então, a coluna cervical é a de cima, né? Então, aqui num movimento mais micro, né? E mais macro, né? Nós podemos transcrever esse pedacinho aqui para esse aqui. Então, essa daqui é a coluna cervical. E ela, só lembrando, ela possui a capacidade de mobilidade em todas as dimensões, né? Antero-posterior, com a flexão e extensão, látero-lateral, né? Com a lateralização para a direita e a lateralização
para a esquerda e a capacidade de rotação da coluna. Certo. Doutora, e o torcicolo, ele realmente existe? E por quê, né? Que incomoda tanto? Por que que a gente tem o torcicolo? Torcicolo, todo mundo adora perguntar sobre isso, né? Torcicolo é a cervicalgia, que é a dor na coluna cervical, ou a cervicobraquialgia, que é a dor na coluna cervical associado à dor braquial quando ela desce para um dos braços, né? Sim, o torcicolo existe, sim. Tem pessoas que associam a parte psicológica, porque quando você passa por um momento de tensão, como eu falei anteriormente, você passa por um período de tensão, de apreensão, ao relaxar essa musculatura pode manter aquela contração. Os fusos musculares, eles podem continuar contraídos. Essa contração, então vamos simular, eu tenho uma contração para a direita. Então, quando essa contração ocorre, eu deveria ficar nessa posição. E aí eu começo a compensar todo a minha estrutura. Então eu começo a lateralizar, logo depois eu começo a elevar o ombro e aí começam a surgir os problemas decorrentes disso. Torcicolo existe, temos que estar atentos porque o torcicolo ele não passa de um dia para a noite e há necessidade de fazer o acompanhamento com um profissional da área, profissional fisioterapeuta, profissional ortopedista ou um profissional neurologista, caso a frequência seja muito elevada, né? Então, pessoas que têm torcicolo recorrentemente têm que procurar especialista para ver de onde está vindo esse torcicolo. Pode ser da parte emocional, pode ser da parte músculo-esquelética ou pode ser alguma outra disfunção intraarticular, não só do pescoço, pode ser uma disfunção da coluna lombar um pouco mais embaixo, que pode estar fazendo toda uma compensação nessa coluna e causando problemas para esse paciente, né? E, doutora, quando ocorrem essas dores, é indicado fazer massagem, tá apertando para tentar, né, diminuir a dor? Ao menor sinal de dores na coluna, dores musculoesqueléticas, há necessidade de se procurar um especialista na área. A massagem, existem vários tipos de massagem para fazer o relaxamento dessas estruturas, né? Só que existem massagens específicas, Mayara. Não adianta você fazer qualquer massagem, porque de repente você tem um problema, como eu falei anteriormente, não só a dor, você tem uma contratura, uma estrutura que está começando a se estruturar, uma estrutura móvel que está começando a ficar rígida pela dor, e você começa a fazer pressão sobre aquele determinado ponto de dor, causa uma falsa analgesia imediata, porém depois isso pode repercutir e isso pode agravar o quadro. Então, quando é assim, há necessidade de se procurar um especialista para fazer um tratamento específico para não tornar essas dores crônicas. Digamos então que a massagem de relaxamento não é indicada, né, para essa situação, então? Mayara, ela é indicada desde que bem desenvolvida por um profissional da área. Porque não é simples. Pode trazer mais dor, né? Não alivia, né? Pode trazer mais dores quando você faz com qualquer profissional. Há necessidade de se procurar um profissional com experiência na área. Ao menor sinal, procura um médico, um neurologista ou um ortopedista, procura um profissional fisioterapeuta para que ele saiba ver qual o nível de contração que você está tendo associado à dor, para que você depois não vá trabalhando métodos paliativos, né? De repente faz uma massagem relaxante hoje, deu uma falsa melhora, amanhã você está um pouco pior, aí você entra na automedicação. Então há necessidade de fazer uma avaliação específica para ver o nível de contração que está associada a essas dores cervicais. Então o mais indicado é procurar um especialista e nada de se automedicar, né? Porque pode piorar a situação. Isso, Mayara, não, nada de se automedicar. O importante é você procurar um profissional que tem experiência na área, né, que tem experiência na área, que saiba conduzir. Aí sim, a massagem de relaxamento é indicada, tratamentos com eletrotermofototerapia, como o laser, né, como o TENS, o FES, que são tratamentos específicos da fisioterapia, tratamentos como a acupuntura, tratamentos como o DUIN,
né? Existem várias técnicas, o Maitland, o Mulligan, a terapia manual, que vão relaxar essas estruturas. Só que antes de relaxar essas estruturas que estão contraídas ali na região, há necessidade de saber o nível de contração que esse paciente está tendo, porque muitas vezes a gente tem que associar ao uso de algum medicamento ou algum tratamento conjunto. Para ter uma melhora significativa. Doutora, deixa pra gente o seu telefone e o endereço, né, para os nossos telespectadores. Então, eu atendo na Angiomed, lá no IOP, no complexo, no IOP Novo, no complexo médico, que estamos lá já há 2 anos, no primeiro piso, e o nosso telefone de contato é 3214-2965. Certo, doutora Donitelli, muito obrigada por estar no nosso programa e quero convidá-la para estar sempre aqui conosco. Obrigada, Mayara, obrigada a vocês mais uma vez e estou à disposição para estar sempre falando sobre os problemas, né, que o pessoal, esclarecendo temas como dores pessoal mais solicita. Obrigada, doutora. E o nosso programa Agenda Médica vai ficando por aqui. E eu aguardo você todas as manhãs de sábado aqui comigo, conferindo o nosso programa Agenda Médica feito para você. Obrigada e até lá! Programa Agenda Médica.